Oi, gente. Então, direto ao ponto. Por que eu saí da igreja? Porque eu estava me sentindo um peixe fora d'água. Eu não estava mais me conectando com a filosofia, com o estilo de vida do evangelho, né? Eu estava lá, mas não estava mais me sentindo, era só o meu corpo que estava lá, que a minha alma já não estava mais lá. E essa decisão, ela não foi tomada de uma hora para outra. Já tem pelo menos um ano que eu venho pensando e repensando sobre o fato de eu continuar dentro dessa religião que é o evangelho, né? A religião evangélica. São 21 anos, né? Eu entrei com as minhas próprias pernas e eu também saí com as minhas próprias pernas. Estava exercendo o meu ministério ativa, fazendo, pregando e tudo mais, exercendo a função de missionário. Como vocês viram, eu sempre postava meus vídeos aí. E já tem aí um ano que eu estava mesmo para tomar essa decisão. E tem decisões que nós tomamos na vida que é necessário ter coragem. Nem todas as pessoas têm coragem para ser quem elas realmente querem ser. E eu, no auge dos meus 50 anos, eu não vejo motivo mais para eu não me permitir ser quem eu verdadeiramente quero ser, quem eu verdadeiramente sou. Um fato que começou, né, eu já estava, já há alguns anos eu já vinha confrontando tudo que Jesus ensinava, tudo que Jesus ensinou, o tempo que ele passou aqui na Terra, com o que é ensinado dentro da igreja evangélica, né? Nesses 21 anos, eu acredito que eu li a Bíblia pelo menos ou mais de 10 vezes, e não só li, estudei, esmiucei, então eu tenho propriedade para falar. Eu gostava muito de pregar sobre Jesus, eu sou apaixonada por Jesus, porque ele foi um homem que veio aqui na Terra para ensinar as pessoas coisas que naquele tempo elas não estavam preparadas e hoje ainda não estão. Porque a igreja evangélica, ela é uma ramificação, né, da igreja católica. A igreja evangélica nossa, aqui é brasileira, pelo menos, acho que é do mundo, porque começou fora até do Brasil, né? Não existe uma igreja que Jesus fundou, um cristianismo puro. Não existe, porque isso se perdeu há muitos e muitos anos atrás. Na época mesmo lá dos discípulos, eles tentaram se reunir em casas e comunidades e foram sendo exterminados pelo Império Romano. A igreja que sobrevive até os dias de hoje é a Igreja Católica Apostólica Romana, e da Igreja Católica Apostólica Romana houve o protestantismo, né, a Reforma Protestante de Lutero e seus companheiros, e nasceu a Igreja Evangélica. E você que passa lá dentro, eu passei tantos anos lá dentro, eu percebia que a igreja, ela pouco prega Jesus. Ela pouco fala de Jesus. Por quê? Porque você pregar e falar de Jesus dentro de um sistema religioso político é confrontante, porque Jesus, quando ele veio aqui, nessa terra, ele estava lutando justamente contra o sistema político religioso da época. Os fariseus, os saduceus, eles estavam mancomunados com o Império Romano, né? O Sinédrio. Então, o povo estava ali sendo assolado e eles tinham regalias, eles tinham uma vida boa, porque eles faziam parte do topo da pirâmide. E a igreja evangélica hoje, ela é a mesma coisa. Tem os líderes, os pastores que estão lá no topo da pirâmide e os membros que são a base para sustentar a pirâmide. Só que quando você está lá, você
Você é ensinado que você não pode confrontar, que você não pode questionar, porque a Bíblia é a palavra de Deus e você não pode questionar. E não é assim, a Bíblia foi escrita por homens. Se você leu o livro de Juízes, capítulo 19, você não vai acreditar que foi Deus que mandou alguém escrever aquilo. Um massacre, uma coisa horrorosa. Então, assim, por que eu não posso questionar? Se eu sempre questionei as coisas, eu sempre fui questionadora, eu sempre quis saber o cerne, o X da questão, o porquê disso, daquilo, né? E eu me via assim numa situação, eu pensava, será que eu estou indo contra Deus? Será que eu estou pecando? Mas chegou um momento que as coisas começaram, sabe? Principalmente na época da política. Eu vendo pessoas que eu conheço, sabe? Na porta do quartel, e aquela idolatria com Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro, sim, mas eu nunca idolatrei o Bolsonaro. Ninguém nunca me viu de blusa de Brasil falando 22 na internet, sabe? Então, a desculpa, né, dos evangélicos, a desculpa não, porque a gente precisa ter um líder, alguém que cuide dos nossos interesses. Que interesses? Todo cidadão, ele tem o seu direito garantido pela Constituição Federal. Todo cidadão. Por que eu preciso de um político de estimação para defender os meus direitos? Que direitos? Quem defende os meus direitos é Deus. E nessa falácia desses líderes, eles estão como os fariseus. Eles estão fechados com a política, eles têm as suas regalias, porque eles instruem os seus membros a votar nos candidatos deles. E esses candidatos, eles realmente conseguem alcançar ali uma quantidade de votos e são eleitos. Só que quando esses candidatos deles estão no poder, eles vão garantir os direitos de quem? Da família, dos líderes, dos seus familiares. É só quem está no topo da pirâmide. Quem está ali na base da pirâmide não vai conseguir nenhum emprego, absolutamente nada. Isso era algo que me indignava. Nessa última eleição municipal aqui em São João de Meriti, eu vi isso de perto. Os líderes ali, olha, vota no meu candidato, porque ele vai ajudar a igreja. Eu ficava pensando, poxa, mas a igreja deveria estar preocupada com a salvação das almas das pessoas, pregar o evangelho, não com um político que vai defender seus direitos. Então, assim, a igreja não é de Deus, a igreja é do homem. Porque quem precisa de favores é o homem. Deus, ele é soberano, ele é o dono de tudo, ele não precisa de nada. Então, essas questões, né, e também a questão da minha vida também, eu falei, ano passado, quando eu estava com 49, eu já estava pensando, cara, eu vou fazer 50 anos, e eu já passei por tanta coisa nessa vida, eu já sobrevivi a tanta coisa. É justo eu viver debaixo de um jugo de pessoas que não viveram nem 10% da luta que eu vivi, não passaram nem 15% do que eu passei para chegar até aqui, e eu que vou ter que ficar debaixo da liderança dessas pessoas? Eu não preciso disso. Toda a experiência de vida que eu tenho, eu tenho base suficiente, eu tenho tutano para ser a minha própria líder. A minha líder espiritual, a minha líder profissional, entendeu? Eu não tenho necessidade de ter uma pessoa me dizendo o que eu posso ou não fazer. A única pessoa que pode me dizer o que eu devo ou não fazer é Deus. E eu tenho comunicação direta com Ele. Não só com Deus, mas eu sempre tive espiritualidade. Então eu sei que esse caminho que eu percorri não foi sozinha. Eu nunca estive só. Porque eu tenho muita gente, uma equipe muito forte que me sustenta. E Deus guiando. Então todas essas coisas me fizeram
questionar, e eu me isolei um certo tempo, e fiquei ali naquela busca interior, quem sou eu, o que eu quero da vida. E eu fui caçando, eu já estava estudando psicanálise, e aí eu conheci Carl Jung, e aí eu descobri que eu estava passando pelo processo de individuação. E foi algo que realmente, assim, a sensação que eu tive é que eu explodi e voltei, sabe? Fui reconectada. Eu voltei para o meu corpo. Né? Hoje eu entendo que era a minha alma que estava gritando por socorro. Então, hoje, o que eu quero hoje para minha vida? Eu quero viver uma espiritualidade livre. Quem me conhece, né, sabe, eu nasci num lar católico. A minha avó era católica mesmo, fervorosa. Minha avó tinha um altar com todos os santos. Minha avó sabia, cada dia era o dia de um santo que você nunca nem ouviu falar, minha avó sabia. E a gente acordava, e eu fui criada pela minha avó, minha mãe chamava ela de mãe. E quando a gente acordava, o altarzinho já estava lá, ela tirava lá do altar, fazia uma mesinha, forrava e acendia uma vela. Então eu já fui criada num ambiente espiritual. Eu já fui criada, minha avó era uma xamã, era uma líder. E aí, fui criada ali na igreja católica, fiz catecismo, primeira comunhão. Aos 19 anos, eu iniciei no candomblé, raspei a cabeça, todo mundo sabe que são os meus amigos de longa data, sabe que eu fui iniciada no candomblé, fiquei lá um tempo, cheguei da obrigação de 1 ano. E aconteceram algumas coisas lá também que eu comecei a questionar, não tem nada a ver com o sagrado, foi com pessoas, coisa de fofoca. E eu resolvi me afastar. E eu iniciei lá no candomblé e dia 27 de agosto de 1994, tem mais de 30 anos. E depois desses aborrecimentos lá, fofocado e tudo mais, eu saí fora e eu falei, cara, eu não quero mais saber de religião. E eu fiquei 10 anos sem religião. 10 anos depois, eu estava em um outro processo da minha vida. Eu não queria mais beber. Eu falei, cara, eu não quero mais saber de bebida, eu não quero mais beber. Eu ficava 1 mês sem beber, quando voltava a beber eu passava mal, vomitava, sabe, aquilo não estava mais me fazendo bem. Então eu falei, cara, eu quero parar de beber. E eu falei, se Deus existe, você vai me ajudar a eu parar de beber. Se eu tomar nojo de bebida, eu vou para a igreja. E foi esse o diálogo que eu tive com Deus, e aí deu certo, parei, tomei nojo. Até hoje eu não gosto de cheiro de bebida, já há 21 anos que eu não bebo, graças a Deus, e não voltarei, porque é algo que não faz mais parte da minha vida. E aí, em 2004, eu resolvi, fui para a igreja, aceitei Jesus e tudo mais. Gente, os anos que eu passei, eu não jogo fora, porque foi um grande aprendizado. Aprendizado de liderança, de convivência com o ser humano, com pessoas difíceis, porque dentro da igreja, a maioria das pessoas que estão dentro da igreja são pessoas completas, extremamente difíceis de lidar, porque são pessoas que são cheias de sombra, cheias de trauma, e elas não se libertam, elas não sabem se lidar com aquilo, é só o ego delas ali falando. São pessoas que às vezes não tem nada, não é um ninguém na vida, e quando chega na igreja recebe um cargo, recebe um microfone, aí acha que é alguém, aí quer pisar. Então assim, são muitas coisas, e eu nunca falei mal de nenhuma religião que eu passei. Nunca fui intolerante, porque eu sempre respeitei de onde eu vim da igreja católica. Eu sempre respeitei o pessoal do axé, porque a minha família toda, a maioria, todo mundo é do axé, então sempre convivemos muito bem e nunca tive problema. E eu também, o aprendizado que eu tive no evangelho foi bom, porque quando eu era da igreja católica, eu tinha uma visão sobre Deus e Jesus. Quando eu fui para a igreja evangélica, aí eu tive uma nova visão sobre Deus e Jesus,
né? Quando eu estava no candomblé, eu também tive uma outra visão sobre Deus e Jesus, né? E hoje, que eu tô fora, eu tenho uma nova visão, tá se abrindo uma nova visão para mim, uma nova filosofia de vida. E eu não quero mais estar atrelada o meu nome, nada a esse pessoal evangélico, porque eu não me vergonho do evangelho, porque o evangelho é uma das coisas mais lindas que eu conheci. Mas o evangélico é triste, sabe? São pessoas, tem pessoa muito boa lá, mas a grande maioria. Aí você vê bancada evangélica. Você já viu bancada budista, bancada hinduísta, bancada muçulmana? Não. Bancada evangélica. Ou seja, é um sinédrio, né? Os fariseus ali, sabe? Então, assim, gente, não tem volta. Não tem volta, porque é algo que eu já venho pensando há 1 ano. E o momento chegou, porque a minha vida é feita de ciclos. Tem gente que fica a vida inteira no mesmo emprego, casada com a mesma pessoa. Eu não sou assim, eu sou intensa demais, eu sou desbravadora, eu gosto de conhecer tudo, eu gosto de conhecer coisas novas. Então a minha vida ela é feita de ciclos. E ciclos, eles têm começo, meio e fim. E o meu ciclo dentro da igreja evangélica encerrou. Não tem volta. Não volta, não vai voltar, não adianta, eu vou orar por você, não faço oração feiticeira contrária, porque eu não vou voltar. É algo que já está mais do que certo, mais do que decidido. Não tenho raiva de ninguém, não tenho mágoa, ódio de ninguém, mas eu quero seguir o meu caminho porque eu sou dona da minha vida, gente. Eu tenho 50 anos, eu não tenho que ficar dando satisfação da minha vida para ninguém, não. Entendeu? Como é que uma pessoa que lutou tudo que eu lutei, viveu tudo que eu vivi, sobrevivi a tudo que eu sobrevivi, aí vou ficar dentro da igreja para um pessoal que está com a mente em política, em prosperidade, evangelho da prosperidade? Como que eu vou entregar a minha vida na mão dessas pessoas? Não dá mais, sabe? Não tem como mais. Eu tenho que assumir o controle da minha vida, sabe? Então, é isso. Para quem não sabia, tá sabendo agora, assiste o vídeo até o final. Não tem edição, não tem corte. E eu agradeço a Deus tudo que eu passei, tudo que eu vivi. Foi um grande aprendizado, mas o meu tempo na igreja evangélica acabou. Eu não sou mais evangélica. Eu não sou mais cristã. Não, eu sigo Cristo ainda, mas eu não sou mais evangélica, cristã, crente. Nenhum desses adjetivos eu não sou. Não faço mais parte de nenhum ministério, de nenhuma igreja, não estou ligada a nada. E nenhuma outra religião, para quem achar que vai voltar, não. Pessoal da Axé, gosto de todo mundo, amo, respeito, Axé, Colofé, Colofé Lorum, mas também é algo que não dá para mim. Como eu falei, eu quero a minha espiritualidade livre. Então, é isso, gente. Eu espero que tenha ficado bem claro e que todos tenham entendido. E aqueles que quiserem seguir sendo meus colegas, amigos aí de rede social, sem problema nenhum, porque eu não tenho preconceito com nada nem com ninguém. Eu cresci no meio do carnaval com a minha mãe era rainha de bateria, então eu cresci no meio do LGBTQI a mais, PQN a mais, Y, sei lá, que eu não sei direito. Eu cresci nesse meio, então eu cresci vendo tudo, sabendo tudo. Então, quando você cresce convivendo com todos os tipos de pessoa, você é normal, é tudo natural para você. Você não se choca com nada. Então, eu não tenho preconceito com nada, nem com ninguém, com crente, com católico, com ninguém. Só o meu tempo, o meu período dentro do evangelho, da igreja evangélica,
acabou. Não estou saindo de uma igreja para ir para outra, não. Eu estou fora do sistema religioso. Estou saindo do sistema religioso. Ok? Espero que tenha ficado claro. E obrigada para você que ficou até aqui.